Muitos alunos perguntam, dá tempo ainda em agosto? É possível nesses últimos meses? A resposta é, mas não completo como seria desde o início, né? Então agora o aluno tem que selecionar os assuntos mais recorrentes na prova que vai fazer, então é importante que ele conheça as edições anteriores e assim ele consiga estudar focado naquilo que vai aparecer na prova, né? Porque tem questões, tem assuntos que não são recorrentes na prova, então é perda de tempo aqueles assuntos. Outra dica também é procurar assuntos que são mais de fácil compreensão e de fácil aplicação, que de repente o aluno perde muito tempo em um assunto muito complexo. Eu posso dar um exemplo meio na química, né, reações orgânicas, um assunto muito complexo que vai ter uma questão na prova, e ano passado o Enem nem teve, então é algo muito difuso. Então ele foca naquilo que tem mais recorrência e tem um grau de dificuldade menor. Isso para o Enem é muito importante, Bruno, porque o Enem ele privilegia questões mais fáceis em detrimento das questões mais difíceis. Então a coerência, como o Enem chama, a coerência pedagógica, é muito importante para o Enem. Então por isso a gente sempre foca nos assuntos mais recorrentes e os mais fáceis. Às vezes os pais pensam que matricular os filhos em vários cursos, botar o hino para da manhã, tarde e noite vai resolver. Não é o que resolve. Se o aluno ele não entender o conteúdo na aula, seja ela online, seja ela presencial, ou seja lendo um livro, né, um texto-livro, ele vai estudar com que tempo? Ele vai aprender com que tempo? Então, acho que as pessoas precisam diferenciar. Isso é geral, é cultura aqui de estudos no Brasil. A aula é para entender. E sozinho você aprende, estudando, praticando, tirando as dúvidas na questão. Então a gente foca muito em entender, assistir a aula, mas não em estudar. Então eu não recomendo nem para aluno, nem para pai se encher de curso agora na reta final. No desespero, matricula manhã, tarde e noite, pensando que assim vai ter um bom resultado. Sem o tempo de estudo, como os meninos estão fazendo aqui agora, sem esse tempo isolado, sozinho, não adianta. O aluno não aprende. O aluno tem que cuidar da alimentação, ele não pode ficar comendo muita besteira, muito hambúrguer, muito fast food em geral, é como eles costumam fazer. Ter uma alimentação o mais saudável possível, porque um corpo cansado, um corpo doente não aprende. Sono, eles negligenciam muito o sono, então, eles não dormem direito, vício em telas, vivem nas redes sociais o tempo todo. Então, eles piscam 1 hora, passou rolando o feed, entendeu? A gente tem alguns cuidados para evitar essa ansiedade dos alunos. Primeiro, a gente não está divulgando mais o ranking deles para que eles sabem o resultado deles, eles sabem a colocação, a nota que eles tiraram, mas para não ficar pressionado com a colocação. Outra coisa, acho que o planejamento é muito importante. Na maioria dos cursinhos, na maioria dos pré-vestibulares em geral, o aluno chega e vai saber a aula do dia na hora que ele chega na sala de aula. É comum essa pergunta para os professores: qual a aula de hoje? E aqui a gente trabalha com livro mensal, então o aluno consegue se planejar. Então acho que para a ansiedade o planejamento ele é essencial. Então organizar, planejar, para que ele consiga enxergar em que momento ele vai tratar aqueles assuntos que ele tem mais dificuldade e também cuidar, né, de todo esse contexto para a prova. Outra dica também eu dou para os pais: às vezes o pai ele olha só para o lado financeiro, ele está pagando, ele quer o retorno, né? E ele acaba não olhando para a evolução, que às vezes o aluno não aprova naquele ano, mas ele deu um salto de qualidade e que, uma vez que a pessoa aprende, aquele salto vai valer para o próximo ano, para a próxima tentativa. É aquela máxima dos concursos, né? Estudar até passar. Então, vai estudando, vai aumentando. Às vezes a expectativa é diferente, né? O pai quer o resultado logo, ele está pagando, né? E o aluno ele está olhando para a evolução. Então, eu acho que equilibrar também essas relações familiares ajuda muito na ansiedade. Estou querendo cursar medicina, esse é meu primeiro ano fazendo cursinho, eu tentei no convênio, né, mas não tirei a nota suficiente, então estou fazendo cursinho agora. É muito puxado, tem que estudar muito, muito mesmo, mais do que no primeiro semestre, porque agora realmente é a reta final, então o esforço tem que ser dobrado para conseguir compensar, né, o estudo que está faltando, né, faltam somente aproximadamente 3 meses só para a prova, então está sendo bem corrido, mas estou conseguindo, acho que, atingir as minhas metas. A minha maior dificuldade é manter a disciplina mesmo, para não desistir por cansaço. Mesmo após o descanso das férias, o cansaço ainda é muito grande, né? Todo dia dá vontade de desistir, vontade de apenas dormir ou fazer algo que eu realmente gosto de algum lazer, mas tem que ter o foco, a disciplina de falar: não, vai valer a pena, eu estou lutando aqui por uma aprovação, né? Então, realmente
não desistir, é a parte mais difícil. Minhas principais dicas são você realmente fazer uma análise sobre o que você mais tem dificuldade de acertar nos simulados, né, quando você está fazendo questão, e focar nesses assuntos. Os assuntos que você já tem facilidade, realmente eu recomendo você deixar para depois, quando for na revisão final, você olhar e focar realmente naquilo que você mais precisa. É cansativo, é frustrante, porque continuar errando aquelas questões, né, mesmo depois de muitos meses estudando, é frustrante, mas vai valer a pena. Esse que é o meu principal conselho. O curso que eu quero é medicina e eu tenho a vontade de cursar o EPA, mas o que vier tá bom, na verdade. E também porque esse é o meu primeiro ano de cursinho. Então, ano passado, conciliar o terceiro ano com o Enem foi algo muito difícil, porque tinha as provas do colégio que as questões são diferentes, às vezes, da abordada do Enem. E aí, como esse ano, né, eu consegui me organizar melhor também para esse ano, né, na verdade. A rotina de estudos também, né? Eu passo a maior parte do tempo inteiro aqui no cursinho, né, estudando, revisando. E o que eu mudei foi a revisão periódica, porque geralmente eu só estudava. E aí acabava que quando chegava, por exemplo, na metade do ano, eu esquecia de um assunto que eu via no primeiro semestre. E aí eu tive essas revisões periódicas, que geralmente são de 2 em 2 meses. Eu paro para revisar tudo que eu aprendi. E isso tem me ajudado bastante. E muita questão, haja questão.